Bom, então vamos para nossa primeira pergunta. O que é ser estrangeira? Que é uma pergunta um pouco difícil, porque acho que cada um tem uma experiência em estar em outro país ou em construir uma vida fora do seu país de origem. E para mim, em alguns sentidos, eu ainda não me sinto totalmente estabelecida aqui onde eu tô. Mas também já me sinto extremamente confortável com a vida, com a rotina, com as pessoas. Então, nesse sentido, talvez eu não seja mais tanto uma pessoa que se afeta com o fato de ser estrangeiro. Eu acho que ser estrangeiro, primeiramente, te faz te dá um distanciamento da sociedade que você tá, você vê as coisas com um pouco mais de distância e você fica com certeza um pouco deslocado também de alguns assuntos, principalmente se você não fala a língua, né? Acho que pra mim esse é um dos primeiros bloqueios para me misturar com a sociedade norueguesa é o fato de eu não falar norueguês. E apesar deles falarem inglês aqui, sempre existe essa diferença, que é bem grande, na verdade, você não entender que as pessoas estão falando. Então acho que é isso pra mim ser estrangeiro. Não vou fazer uma resposta muito longa, mas nesse sentido, não sei, eu acho que eu sou estrangeira, mas também não sou em outros sentidos, em outros aspectos da vida. Eu acho que eu já tô muito bem acostumada e eu nem sinto mais tanto essa diferença entre eu e as pessoas que nasceram aqui. Em outros, eu me sinto completamente diferente. Acho que essa é a beleza de você estar num lugar que você não conhece. É você ir descobrindo essas semelhanças e diferenças entre as pessoas. Eu acho que apesar de, sim, a gente encontrar muitas diferenças entre a Noruega e o Brasil, existem algumas coisas, principalmente nas artes, que se repetem, né? De formas diferentes e, enfim, de jeitos diferentes, que às vezes é difícil de identificar, mas existem tendências que estão meio presentes, assim, no cenário da arte atual. E, enfim, quando você fala do colapso político, econômico, social que o Brasil vive, enfim, é assustador e é talvez um extremo, né, que esteja acontecendo no mundo. Porque, enfim, isso, claro que não acontece aqui, mas eu posso dizer que aqui também forças conservadoras estão cada vez mais fortes e apesar de ser um país com muitos recursos e talvez uma mente um pouco mais aberta em relação a questões, enfim, sociais e de gênero, de raça e de saúde, por exemplo, o aborto aqui é legalizado há muito tempo e, enfim, apesar desses avanços, eu acho que é cada vez mais difícil de manter esses tipos de progressos. E, enfim, aqui, algum tempo atrás, o governo estava tentando fazer o aborto ser ilegal de novo e cada vez mais na questão das artes se cortam fundos e o dinheiro vai diminuindo e tem menos editais e tem menos bolsas e é mais difícil de ser imigrante, enfim. Isso também acontece aqui e
e talvez no mundo todo. É uma onda conservadora muito forte e, enfim, é muito difícil de entender como que um país que já conquistou tanto, né, com a legalização das drogas, com um país que não mata, com um país onde a polícia não usa armas, um país que é relativamente seguro se comparado com o resto do mundo, ainda assim, muitas coisas são difíceis de manter. E talvez essa seria a semelhança que eu encontro, né? Mas claro que as diferenças ainda são muito grandes e, enfim, é bem difícil de comparar dois lugares que têm agendas completamente diferentes, né? O Brasil tem outros problemas, outras urgências. Aqui, por exemplo, a questão da, da natureza é muito forte. Eles, principalmente eu morando no Ártico, a natureza as questões de aquecimento global são, assim, mega visíveis. Você vê a paisagem se modificando dia após dia e é meio assustador de ver, assim, como a crise climática aqui pega muito forte. Então, enfim, cada lugar tem seus problemas e suas urgências, né? Mas, sim, há muitas semelhanças, assim como acho que em quase todos os lugares. Bom, essa pergunta vai ser bem difícil de responder sem fazer um monólogo de 3 horas, né? Mas eu vou tentar ser rápida. Como tem sido a minha trajetória? Tem sido caótica, tem sido muito intuitiva, assim, muito meio que na raça, meio que sem saber o que eu tô fazendo, mas fazendo. E acho que eu passei, enfim, por alguns lugares bem diferentes uns dos outros. Enfim, comecei no teatro, no Célia Helena, quando eu era novinha, tipo, eu tinha 16 anos. E, enfim, me formei lá e fui pra PUC, aí fazer o mestrado. Então, passei pelo teatro, passei pela dança, performance, agora estou indo um pouco mais para as artes visuais, que é onde eu estou encontrando o meu lugar. Enfim, saindo um pouco de cena e indo um pouco mais para, enfim, relação corpo-objeto, espaço e galeria, não tanto mais teatro, que, enfim, é algo que não está mais me interessando tanto. Eu estou no meu estúdio agora, como você pode ver, alguns materiais aqui. E, enfim, é um espaço bem legal que eu tenho trabalhado aqui nos últimos 2 anos. E, enfim, como tem sido minha trajetória? Não sei nem se tem sido, porque eu tenho trabalhado tanto e tenho, enfim, tenho feito performances, conheci muitas pessoas incríveis e tô tentando. Acho que é muito assim, questão de sempre estar fazendo algo e sempre estar buscando fazer coisas novas e se modificando também, radicalizando um pouco suas ideias iniciais ou seus conceitos e preconceitos com a sua própria prática. Então, para mim, eu sempre tento me levar para lugares que eu não conheço ou que eu ainda tenho algo a experimentar, algo a descobrir. Eu não sei, eu não gosto muito de fazer algo que me deixe muito confortável, muito segura. Então, por isso também eu tenho me interessado cada vez mais pelas artes visuais e também porque a questão do mercado e das instituições
é um pouco mais fácil de se inserir, eu acho. Tem muito mais espaço nas artes visuais, talvez para mim, para o que eu faço, para o meu trabalho, do que numa instituição ou num cenário mais de performance, teatro, dança, mais convencional. Então também é muito questão de onde te aceitam, né? Tem lugares que vão te aceitar um pouco mais fácil, outros lugares você percebe que talvez não é ali, não é com essas pessoas, esse não é o círculo certo. Isso você vai descobrindo na prática, você vai descobrindo fazendo e conversando com as pessoas e também errando bastante, fazendo algumas coisas que não funcionam e tudo bem, assim. Acho que pra mim eu preciso sempre estar fazendo algo e sempre ter alguma ideia em mente que eu queira testar e talvez por isso pareça que eu tô fazendo muito, mas eu não me sinto eu não acho que eu sou uma pessoa extremamente produtiva. E na questão da performance também tem isso, né? O que é produzir, qual é o tempo da produção na performance. Isso eu penso muito e eu me dou o tempo necessário. Eu tento não seguir demandas, assim, tão à risca. Óbvio que quando você tem um projeto, você quer terminar ele no prazo e você precisa, às vezes, entregar algo numa determinada data. E isso não tem como escapar, né, em nenhuma situação. Mas também é importante saber quando parar. E eu acho que agora, assim, eu não paro. E isso tá talvez interferindo no meu modo de pensar o corpo, ou talvez no sentido bem pessoal, assim, que eu ainda não descobri inteiramente. Tá sendo um pouco difícil de me reconectar com o meu corpo e com algumas coisas que eu já tinha construindo desde as artes do corpo no meu TCC e algumas qualidades de movimento que eu queria desenvolver, que agora, não sei, não tá... Acho que por eu precisar fazer projeto atrás de projeto, ou sempre tá tendo que entregar algo, ou ter algo pronto, eu não tô me dando o tempo de descobrir ou de desenvolver essas coisas que me interessam. Então, acho que isso também é muito importante. E na questão mais da minha prática artística, eu tenho me interessado muito pela palavra, por trazer texto para uma visualidade ou transformar o texto em uma imagem. Então, estou trabalhando bastante com palavra e acabou que, obviamente, por eu estar aqui, eu trabalho muito com texto em inglês. E isso é um dilema que eu tenho, porque também acaba sendo mais difícil para distribuir esse trabalho no Brasil, por exemplo. Então, enfim, quando eu agora estou fazendo a minha instalação, que é meu trabalho de mestrado, que vai abrir na próxima sexta, então eu tô com meu material aqui falando, mas então eu tô fazendo essa instalação e eu tenho certeza que é um trabalho que não vai conseguir ser exibido no Brasil, pelo fato de ter muito texto em inglês e, enfim, ter muito... É algo que enfim, a linguagem, ela é foda, porque às vezes é uma barreira, né? Então, eu não sei, assim, tenho pensado muito se eu continuo trabalhando em inglês ou se eu tento me reconectar com o meu país, que também é muito importante pra mim. Tá longe é muito estranho, enfim, é uma sensação de não pertencer, assim, ao que tá acontecendo no Brasil agora e de sentir todos esses
dilemas e essas crises, mas ainda assim não ter muito como contribuir, tá longe, não ter como participar das coisas que estão acontecendo, né? Ver os meus amigos tão envolvidos com política e não, não conseguir ser parte disso, às vezes é um pouco frustrante. Mas, enfim, falando há quase 10 minutos, mas é porque essa pergunta também não é tão simples de ser respondida, mas acho que eu paro por aqui, tá bom? Eu acho que a minha relação entre a vida acadêmica e a criação artística tá cada vez mais colada uma na outra. Antes, quando eu tava na PUC, eu sentia que tava muito mais separado. Tipo, eu não conseguia ver como o meu interesse acadêmico em escrever, em publicar, poderia ter alguma relação com os trabalhos que eu estava fazendo. Mas agora eu acho que tá tudo meio junto, principalmente porque, como eu disse, eu tenho trabalhado bastante com texto. Então, eu tento conciliar de uma maneira mais fluida, assim, sem pensar muito, agora eu vou escrever um texto sobre tal coisa, ou agora eu vou fazer um trabalho, enfim, uma peça de arte sobre isso. E eu também não quero que meu trabalho artístico seja uma representação ou uma transformação literal dos conceitos que eu gosto de discutir academicamente. Então, enfim, sabe quando você vê um trabalho que você fala, é tipo a tradução literal de uma ideia ou de um conceito? Eu não acho isso tão ideal. Então, eu tento sempre fazer com que um alimente o outro, mas não de uma forma muito óbvia. Como eu faço isso, eu não sei, assim, é muito natural quando eu penso que eu tenho uma rotina de trabalho, sei lá, das 9 às 6, tipo, bem convencional, assim, mas é o que eu tenho feito pra também eu ter uma liberdade um pouco maior, assim, de fazer o que eu quero e de sair à noite e de, enfim. Claro que às vezes eu trabalho até mais tarde ou eu viro à noite, mas eu, na real, gosto de acordar cedo e fazer minhas coisas e ir embora pra casa. Então, eu tento chegar no estúdio e pensar o que eu tô com vontade de fazer hoje, assim. E se eu quero escrever, eu escrevo. Se eu quero fazer outra coisa, eu faço outra coisa. E eu vou sempre... Enquanto eu faço uma coisa, eu penso em outra. Enquanto eu escrevo um texto, eu penso em em que relação esse texto tem com o meu trabalho. Então é sempre um diálogo, é sempre estar pensando nos dois ao mesmo tempo e pensando em como eles podem se complementar, porque também quando às vezes o que eu acho é que às vezes a prática, o trabalho de arte ou um trabalho de um artista não é suficiente para você entender todo o universo que ele trabalha, que ele articula, né? Então, às vezes você vê um trabalho e ele não faz jus a, a todo o universo que ele tá tentando explorar. Então, às vezes você tem um texto que explora um pouco mais isso de um modo escrito, ou você ter, enfim, uma série de trabalhos que vão desenvolver um certo eixo com um pouco mais de profundidade, talvez seja... Peraí, vou pegar minhas encomendas aqui no correio. Então é isso, eu acho que é sempre pensar nos dois lados da moeda, né? Como não ser literal, mas como usar a escrita acadêmica como uma força complementar ao trabalho, né? Que não seja isolada. Certo?
qual é a minha preocupação com a construção de repertório? Eu acho mega importante, muito essencial para a prática de um artista, acho, construir repertório. E eu tento sempre buscar isso, assim, de diversas formas possíveis. E acho que precisa ser exercitado e diariamente, assim, não é algo que se faz da noite pro dia, ou em 2 meses, ou em 6 meses. É algo que, enfim, é um caminho muito longo e acho que eu ainda tenho muito a desenvolver e ainda tenho muito a construir. E, enfim, essas coisas leva tempo, leva muito tempo e você só percebe quando você olha um pouquinho pra trás e você fala, putz, há 2 anos eu tava ali, né? E hoje eu tô aqui. E você começa a analisar esse caminho e tentar entender por quê ou como, enfim. Acho que o tempo é sempre o mestre. Mas também acho que o repertório não vai te moldar, né? Não, acho que a gente não pode deixar nada moldar a nossa prática ou botar barreiras ou botar ela numa moldura X. Porque, enfim, as coisas mudam, a gente muda, os nossos interesses mudam e a nossa prática também tem que mudar. Então, entender, né, por que eu mudo, por que a minha arte é tão diferente agora, também faz parte dessa reflexão. Então, e faz parte também de se construir repertório, né? A construção de repertório é crítica também. Requer análise, tempo, reflexão. Então, acho que nunca esquecer de refletir sobre as nossas escolhas é também uma coisa muito importante. Acho que é isso. Bom, eu acho que é muito difícil de falar de mídia, porque eu não penso primeiro na mídia, eu penso primeiro na ideia. E isso é um jeito talvez um pouco convencional de se trabalhar, mas é como eu tenho feito, assim. A mídia, ela vem pra dar o suporte à minha ideia. E talvez isso só seja uma exceção quando eu trabalho com o corpo. Porque acho que na performance eu tendo a começar pela mídia, começar pelo corpo para depois encontrar o assunto. Mas quando é meio misturado, tipo, sei lá, performance objeto, performance instalação, performance vídeo, é muito difícil que as duas mídias falem igualmente e que elas sejam igualmente importantes para um conceito, né? Então acho que existem poucos artistas que trabalham multimídia de um jeito muito bom. Então eu acho que sim, é claro que hoje em dia acho que a maioria dos artistas trabalham de forma multimídia. A gente está sempre testando uma ideia na foto, uma ideia no corpo, então acho que hoje em dia é meio que a regra, assim, você ser interdisciplinar, né? Também tá na moda. Os editais amam projeto interdisciplinar, conversa entre arte e ciência, entre arte e vídeo, enfim, performance vídeo, performance foto, blá blá blá. Então, assim, esse pra mim é a moda, vamos dizer assim. E eu acho ótimo, assim, eu curto demais trabalho que mistura linguagens, mas eu acho também que não pode ser uma fórmula, não pode se pensar que, porque é uma instalação que tem corpo, foto, objeto e vídeo que vai ser bom, entende? Acho que a gente precisa ter o mesmo pensamento crítico e a mesma análise para analisar um trabalho multimídia a uma pintura mais convencional.
pra mim, eu tento muito, assim, ser bem crítica a trabalhos que misturam linguagem, e muitas vezes você vê que não era necessário, assim, que você fala, putz, não precisava de tanto aparato, não precisava dessa aparelhagem no meio do envolto no corpo do artista, sabe? Às vezes a resposta é muito mais simples e a gente confunde, a gente quer aumentar, a gente quer... Eu tenho esse problema, assim, às vezes a ideia é simples e a execução pode ser simples, mas eu falo, não, eu quero fazer maior, eu quero chamar atenção, quero que seja bonito de ver, quero que as pessoas gostem. Então, assim, aí você começa a colocar, né? Vai adicionando, enquanto na verdade acho que o interessante seria ir reduzindo para ver o que é realmente importante numa proposta. Então, claro que ser multimídia hoje em dia é ótimo pela tecnologia que a gente tem e pelas opções que a gente tem, porque quando a gente vai para museu, por exemplo, recebe de braços abertos trabalhos multimídia, e principalmente trabalhando com corpo é mega interessante, assim, todas as opções que a gente tem, né, de criar com tantas mídias disponíveis. Agora, é necessário? Quando que a gente não tá, talvez, forçando uma barra na linguagem multimídia em si, assim, que às vezes a gente já tem demais no mundo, né? Tipo, tem muita gente no mundo, tem muita arte no mundo, tem muita arte ruim no mundo, tem muita palavra, tem muita imagem, tem muita internet. Por que a gente vai exaurir essa tempestade de informação que a gente tem? Por que a gente sempre quer falar mais, fazer mais, maior? Enfim, essas são as minhas questões, assim, com relação à arte multimídia. Mas acho que enfim, existem várias formas de se trabalhar com 2 ou 3 linguagens de um modo bem preciso. E é isso que eu tô tentando encontrar agora, assim. Bom, a questão da residência artística é, assim, mega interessante por vários motivos, e também diz respeito ao modo como eu tenho vivido aqui na Europa desde que eu cheguei, né? Porque, assim, a residência artística pode ser muito boa por vários motivos. Primeiro porque você entra num contexto específico, numa cidade específica, provavelmente uma cidade que você não conhece, daí você tem que, enfim, conhecer os arredores, saber, tipo, onde você tá, quais são as questões desse lugar, se você tem alguma relevância ali ou não, e o que você pode fazer ali, né? Como você pode responder a esse contexto. Então, é sempre um aprendizado, assim, muito grande, tipo, desde um lugar minúsculo que você vai, tipo, residência numa vila de 70 pessoas, que eu já fiz, ou uma residência numa cidade grande. Acho que cada lugar é muito específico e tem suas regras e tem suas... enfim, tem seu contexto, né? E então, pra mim, é, tipo, mega importante também pro meu trabalho que eu esteja sempre me colocando em situações que eu não conheço ou que eu tenha que reagir a alguma situação, a algum ambiente, né? E daí eu acho que o meu trabalho ganha um pouco mais de substância. Ao invés de eu ficar só no meu estúdio, tipo, dentro das 4 paredes, sem falar com ninguém, só fazendo lá, tipo, ensaiando, ou enfim. É sempre bom você estar num lugar meio que você não controla e que você vai conhecer pessoas que vão mudar um pouco o rumo do seu trabalho. Acho que é
é incrível, mas também você precisa ter uma mentalidade de entender como usar isso no seu benefício, né? Porque se você não consegue trazer isso para o seu trabalho de uma forma útil, também pode ser uma perda de tempo. E, bom, tem isso, tem a questão da moradia, que morar em um lugar é muito especial, morar em um lugar diferente é muito especial, e também por razões práticas, porque, por exemplo, quando eu tenho uma residência de 1, 2 meses, significa que eu não pago aluguel por 1, 2 meses. E muitas vezes eles também dão dinheiro para comida e às vezes passagem aérea, então às vezes salário. Então, tipo, é muito bom, assim. Nas questões práticas, talvez. Enfim, é muito difícil porque ser artista em qualquer lugar do mundo é precário, né? Tipo, ninguém tem direitos, não tem. Enfim, você tá sempre na corda bamba ali pra pagar suas contas e, enfim, no Brasil já é ruim, aqui também não é muito diferente. Mas uma residência artística que te paga tudo, tipo salário, moradia, passagem, comida, pô, já é tipo, é muito bom, assim. E sem contar tudo que vem junto, né? Os contatos, a possibilidade de você se apresentar num lugar novo, você conhecer um lugar novo, você tá sempre viajando. Então, enfim, eu acho que. E é muito diferente esse contexto de residências na Europa, eu acho, do que no Brasil, porque aqui tem muito, tipo, tem muita residência. Então, tem muita oportunidade de todos os tipos, tipo, desde de uma residência que é mais, tipo, férias na Espanha, assim, que você, tipo, você paga a sua moradia, você paga, enfim, tudo. Ou umas que são subsidiadas pelos estados, enfim, ou por órgãos privados, que daí você não paga tanto. O que mais? Então é isso, acho que a residência tem sido uma parte importante da minha vida profissional aqui e tem me dado uma possibilidade de encontrar muita gente incrível, assim, e de, tipo, viajar muito, o que é incrível. Então, eu, tipo, recomendaria demais. Também é um modo se você tá no Brasil, passar um tempo fora, entender quais são as possibilidades, né, de ir pra fora, ou de fazer residências no Brasil também, que é, tipo, eu quero muito, assim. É algo que eu nunca fiz. Talvez eu fiz residência na Casa Líquida, que é em São Paulo, por 6 meses. Mas nunca fiz nenhuma residência dentro do Brasil, mas fora de São Paulo, né? Então, tipo, é algo que falta, assim, pra mim. E, enfim, queria muito ter a oportunidade de fazer um dia, mas é isso. Eu acho que residência. Ah, outra coisa muito importante. Eu tenho pensado muito, né, quando eu vou para essas residências, qual é o impacto, enfim, o impacto ecológico, o impacto social que você tem de chegar numa cidade que você não conhece, num lugar que você não conhece e começar a fazer um monte de coisa. E eu acho que muitas vezes o modo de que as residências se articulam não leva em conta a questão ecológica. Isso significa que a maioria das residências normalmente está pagando viagem de avião para, tipo, várias pessoas. Eu fui numa residência esses dias que, enfim, era uma residência mais curta, de 2 semanas, e eles estavam pagando tudo para 15 pessoas ir pro extremo norte da Noruega, tipo uma vila no topo, pra ficar 15 dias lá. Uma vila pequena, então você imagina, pagar a passagem de avião para 15 pessoas da Europa inteira, viajar, pegar avião, trem, ônibus. Imagina, tipo, o tanto de pegada de carbono que isso não faz. Aí, pra chegar numa vila pequena, tipo, comer toda a comida deles do supermercado, produzir lixo
né? Porque, claro, que mesmo que você tenha você não fique num hotel, por exemplo, você tá produzindo lixo, você tá consumindo, né? Então, eu fiquei me perguntando, assim, o quão importante é isso, porque às vezes você também não precisa levar essas 15 pessoas pro fim do mundo pra invadir um lugar temporariamente e produzir todo esse material que não é nada bom para o ambiente, né? Então, como fazer residências sustentáveis é um ponto. Então, para mim, acho que, tipo, viajar de residência para residência, eu agora só faço de ônibus ou de trem, que é muito mais sustentável. E eu tô quase parando de viajar de avião completamente, assim, porque na situação que o mundo tá, tipo, não dá pra ficar motivando, influenciando e dando dinheiro para esse tipo de atividade, né? Então, tipo, parem de andar de avião também. E é muito bom viajar de trem e de ônibus para todos os lugares. Tipo, você passa horas vendo paisagens que você nunca veria se você tivesse de avião, né? Então, tô mudando algumas coisas na minha vida agora. E é isso. Bom, eu acho que a minha prática mudou de várias formas desde que eu cheguei aqui. E eu acho que não é só por um motivo, mas por vários. Então, eu acredito que, primeiro, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país, principalmente vir para um lugar tão extremo como Tromsø, vai mudar um pouco a sua percepção do mundo e vai mudar um pouco as suas referências, o seu modo de viver. Então, isso tudo transpõe para a prática, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter criado uma rotina de trabalho aqui, o fato de eu ter de às vezes eu trabalhar muito mais no verão do que no inverno, porque tem muita luz, vai mudar também no que eu faço. Então, por exemplo, pela primeira vez eu comecei a fazer performance na rua. E é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aqui simplesmente rolou, foi natural, e acho que é muito pelo contexto em que eu tava. Agora, acho que a mudança mais importante foi talvez um foco um pouco maior nas artes visuais, porque o departamento aqui é de artes visuais, então eu também, até pela escrita da minha tese, fui meio que obrigada a traçar o meu caminho por essa área, né? Aliás, eu escolhi. Então eu comecei a fazer trabalhos que não se relacionavam com o corpo de um modo mais direto, tipo trabalhar com texto, trabalhar com placas, trabalhar com instalação que não envolve corpo. Então, isso pra mim talvez foi a mudança mais importante. E agora eu ainda tô. Claro que é sempre um processo, né? Sempre um aprendizado. Mas eu ainda tô afinando qual é a relação dessas práticas, desses trabalhos que não envolvem o corpo, com o meu corpo na performance. E eu acho que que eu posso ainda ir para vários outros caminhos que eu ainda não fui, mas agora sim tem sido muito importante trabalhar com coisas físicas, tipo instalação, trabalhar com canos, trabalhar com placas, materiais que a gente com materiais que a gente encontra no espaço público. Eu tenho usado muito isso. E acho que quando eu tava nas artes do corpo, o meu trabalho era muito mais. Poderia ser muito mais encaixável numa área meio que da dança contemporânea, performance. E agora eu tô começando a abrir uma outra possibilidade de expor também em galerias, né? E e enquanto eu morava em São Paulo, fazia artes do corpo, eu tinha uma relação muito forte
com o movimento em si, assim, tipo, fazer performances que pensavam só o movimento, fazer performances que estavam muito mais ligadas a qualidades corporais, sei lá, articulação, pele, ossos. Agora eu acho que... e pra mim, antes, eu não conseguia tanto traçar um paralelo entre as minhas ideias, como posso dizer, um desejo por tornar o meu trabalho um pouco mais político, um pouco mais relevante no sentido social, assim. Eu não conseguia fazer isso em São Paulo. Mas aqui, talvez, até por eu ter crescido, por eu ter ganhado um pouco mais de maturidade, eu tô conseguindo lentamente trazer um pouco mais de discurso pro meu trabalho, que eu acho muito, muito importante. Então, assim, não sei, eu posso falar um pouco das minhas atuais referências, assim, que eu tô, enfim, eu tô, tipo, mega inspirada em artistas visuais que trabalham com texto, principalmente mulheres. Por exemplo, a Barbara Kruger, Jenny Holzer, enfim. E eu não tinha essas referências antes. Enfim, eu conheci o trabalho de muitas artistas visuais que trabalham com coisas similares que eu tô trabalhando agora, mas eu não pensava nelas. Então, acho que essa questão do repertório também é isso, né? É você ativar o repertório que você tem. Porque às vezes o repertório tá lá, ele só não tá sendo ativado. E então é isso. Pra mim, essa coisa de sempre ativando lugares que estão meio iniciados em você, mas que você talvez por algum motivo não engatou. E eu acho que nesse sentido faz toda a diferença uma pequena mudança. Tipo, mudar de cidade pra mim pode parecer uma grande mudança, e foi, mas também foi muito sutil dentro de mim, assim, eu não senti isso como uma grande mudança. Eu pensei, vou viajar, vou estudar e vou fazer o meu trabalho em outro lugar, e vou tentar fazer isso. E foi isso que eu fiz, assim. E, enfim, agora também não sei o que vai ser da minha vida quando eu termino o mestrado em junho. E eu não sei se eu volto, se eu fico, ou se eu vou para outro lugar. Então, tem muitas coisas ainda a serem resolvidas. E eu acho que, enfim, meu trabalho mudou, sim, bastante, mas também acho que ele, ele desenvolveu, ele amadureceu, ele não mudou tanto de direção completamente. É isso. Eu vou responder a pergunta extra, que as pessoas estão curiosas sobre o clima, né? Bom, aqui em Tronço é um lugar único, assim, no mundo, eu acho. É um dos melhores lugares para se ver a aurora boreal. Tipo, nem no sul da Noruega você consegue ver a aurora. A aurora é um fenômeno meio raro. E aqui em Tronço, tipo, acontece o tempo todo. Eu acho que entre agosto e janeiro assim, toda semana tem um. E a gente tem os invernos polares e o verão, como chama? Sol da meia-noite, mas é o verão que nunca termina, né? Então, no verão, agora a gente tá começando o verão e acho que hoje foi a primeira vez que o sol não se pôs nunca. Então você consegue sempre ver o sol, tipo, o sol tá sempre ali. E isso dura uns 3 meses. O pico é 21, 22 de junho, que é quando o sol fica, tipo, fervendo no céu o dia todo. Tipo, muito bizarro. É muito, muito estranho, muito estranho. E no inverno é o contrário, é quando o sol nunca nasce. Pelo fato de estar muito nos extremos polares, né?
a rotação da Terra, enfim. Rolam essas coisas bizarras no céu, tipo, essas luzes estranhas, uns pôr do sol que você nunca viu na vida, e você fala, tipo, que é isso? E a natureza, assim, é muito, muito... É indescritível você estar num lugar que é tão diferente o ciclo dos dias e da natureza e do sol e da luz. É tudo muito diferente. Então, pra mim, toda vez que alguma coisa acontece, tipo a aurora, o sol da meia-noite ou um pôr do sol, eu fico tipo, ah, meu Deus. E assim, enfim, tem várias diferenças climáticas aqui. Eu acho que o inverno é bem rigoroso, tipo, pra mim é muito difícil ficar o inverno todo em Tromsø. Eu preciso sair pra ver a luz em algum lugar, porque você chega num ponto em que você fala, cara, eu acho que nunca mais vai amanhecer, tipo, na vida, assim. Vai ficar escuro pra sempre, porque você até esquece como é a sensação de ter luz, assim. É muito estranho, você acorda, mesmo que você acorde 11 da manhã, ou meio-dia, tá noite, tá? Tipo, escuro. É muito estranho. E nunca. Enfim, em alguns momentos, às vezes, no meio-dia, 1 da tarde, vai estar só, tipo, um crepúsculo, assim, ou uma luz meio azul, meio. Um pouquinho mais claro, mas mesmo assim, o sol nunca nasce. Então, enfim. É, tem. No meu caso, né, eu tenho que tomar suplemento, vitamina D. Eles tomam um óleo, que é tipo óleo de peixe, que tem ômega 3 e tal, pra. Pra. Como suplemento, né? Porque senão você fica depressivo, você fica. Enfim, são. Eu tive muitas reações físicas no inverno que eu não tava depressiva nem nada, não tava triste, mas o meu corpo tava reagindo muito, tipo, eu tava muito cansada, eu dormia o dia todo e não conseguia levantar. E aí eu fui no médico, eu achei que eu tava doente, que devia ter alguma coisa. E o médico falou que era falta de vitamina D, por causa do sol. Então, assim, sol é, tipo, muito importante. Eu descobri isso agora. E é isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar. Não sei se o que eu falei foi interessante o suficiente, mas eu espero que tenha dado alguma ideia ou alguma possibilidade de discussão. E, enfim, eu sei porque eu fiz essa mesma disciplina da Samira quando eu tava na PUC. Eu também entrevistei uma pessoa, então pra mim é, tipo, mega estranho e, enfim, uma honra agora tá dando a entrevista. E é isso. Então, boa sorte e obrigada. Bom, achei que poderia ser um pouquinho divertido responder a próxima pergunta caminhando de volta para casa, porque essa tem sido a minha rotina, enfim, nos últimos 2 anos. E como vocês podem ver, o verão em Tromsø já chegou com tudo. Talvez vocês consigam ver um pouquinho da paisagem. E já que algumas pessoas perguntaram, agora é quase meia-noite e tá super claro, então a gente tá bem perto do sol da meia-noite, que é quando não escurece nunca.